Então, assim, o ambiente faz muito com que aconteça o que aconteceu. O Corinthians está mantendo o astral que terminou o ano. Astral lá em cima, alegria, festa, jogadores com confiança para executar. Não interessa, vai jogar contra quem? A Ponte Preta, que ganhou seu primeiro título nacional. A Ponte Preta ganhou a Série C, está na Série B do Brasileirão. Não, é para animar o torcedor, porque a volta, você voltar ganhando é sempre bom, né? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos acompanhar como a imprensa vem repercutindo essa grande vitória do Timão na estreia do Paulistão, né, de 2026, 3-0, com muita tranquilidade, com muita autoridade também para cima da Ponte Preta, dominou o jogo do começo até o final. Destaque ali pro André Ramalho, que meteu um chutaço de fora da área, golaço, né? E a imprensa rasgou elogios. Falou também sobre a chegada do Gabriel Paulista, que vai ajudar bastante o Corinthians, jogador experiente, veterano, né? E certamente vai ser titular em pouco tempo já. Então a gente vai deixar para vocês acompanharem tudo que eles falaram. Elogios ao Timão. O link da ESPN estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra, sem mais enrolação. Vamos direto pro vídeo. Muito cedo para falar, já dá para animar o torcedor. É para animar o torcedor, porque a volta, você voltar ganhando é sempre bom, né? Mas assim, primeira partida, eu acho que tem que ter um pouquinho mais de calma em relação a isso. É lógico que joga contra a Ponte Preta, um time que tem muitas limitações, tem sérios problemas também fora de campo, né? Transfer ban, tem dificuldades. Eu acho que para um recomeço, né? É sempre bom você começar ganhando. E alguns nomes que continuam sendo destaques, né? O André Ramalho fazendo um golaço ali, né? Aí você dá confiança para um zagueiro, o gol que ele fez ali. O Gustavo também sendo uma peça importante para o Corinthians. Eu tive recentemente, né, quando acabou o ano, eu fui participar de um jogo beneficente. Ele estava junto com o seu filho. Cara do bem, você percebe que, sabe, o cara que ele chega no ambiente, cara agradável e super profissional. Então, assim, o Corinthians tem as suas referências, mas acho que é o primeiro jogo, tem que ter um pouquinho de calma, mas já dá para ver que o Dorival, né, os caras conseguem pelo menos tocar a bola, segurar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de controle de jogo. Daqui a pouco voltam os outros jogadores, aí a inserção desses jogadores durante o campeonato. Esse ano aqui nós temos um campeonato diferente de todos aqueles que nós disputamos nos últimos anos. São vários campeonatos mesclados, né? Então você tem o Campeonato Paulista, tem o Campeonato Brasileiro, aí você vai ter que administrar essa situação enquanto não acabar o Campeonato Paulista e vai ter um desgaste com o seu elenco. Por isso que eu acho que os clubes vão fazer essa mescla, né, de jogadores titulares, considerados titulares, com alguns jovens, com alguns jogadores reservas. Mas acho que o Corinthians, para começar o ano, acho que foi um bom resultado, mas pezinho no chão, com tranquilidade, sabendo que os problemas continuam e que o Marcelo Paz vai ter um trabalho enorme pela frente para fazer a montagem desse elenco. E que olhando assim, a gente fala sobre os problemas do Corinthians, mas atual campeão da Copa do Brasil, como o Zinho falou, o futebol, né? O futebol prega cada peça. Celso, a gente percebe que muitos treinadores mesclaram o time, né? Titulares, reservas nessa estreia, mas o Dorival foi, digamos assim, praticamente com todos os titulares. Os que não foram a campo têm explicação. Departamento médico, o Memphis, o Ranieri, o Yuri Alberto voltou da Itália, não teve tempo de treinar direito com a equipe, mas ele, pelo menos na linha de defesa ali, foi com os titulares. Mas são três jogadores que fazem muita falta, né? E foi muito legal. Ontem a gente, pelo menos eu gostei da partida dos três ali que fizeram à frente. O Bidon, de novo, jogador que me agrada muito pela qualidade técnica que tem. Acho que às vezes falta um pouco mais de atenção em alguns momentos do jogo. Acho que ele se desliga, mas isso é absolutamente natural. Um menino que vai crescer muito e acho que tem um grande futuro. O Guinegão, o Vitinho. E eu acho que sobretudo, a aposta no André também, que é um menino de 19 anos, que eu acho que traz uma dinâmica muito diferente, por exemplo, em relação ao José Martínez. Não acho que a Ponte Preta seja parâmetro. A Ponte Preta é atual campeão da Série C, sim, mas o Zé falou aqui dos problemas. A gente estava comentando há pouco também sobre os problemas que tem a Ponte, mas é um Corinthians que conseguiu se impor, de certa forma, né? E acho que um grande destaque para mim fica para essa dupla de zaga. O André Ramalho, em tese, é o jogador a sair. A gente vai falar daqui a pouquinho também sobre a nova contratação, inclusive uma entrevista bastante emocionante, acho que dá para falar, né, do novo zagueiro do Corinthians. Mas, de novo, o Gustavo Henrique, eu fico impressionado, fui até atrás dos números, são 7 gols, ele tem uma assistência, a quantidade de jogos que ele destrava para o Corinthians. Ontem era um jogo difícil. Primeiro tempo, obviamente, de uma superioridade
superioridade do Corinthians, faz um primeiro tempo difícil e é aquela jogada que todo mundo sabe o que vai acontecer e ela continua acontecendo porque o Gustavo Henrique, além de muito alto, ele é um colosso pelo alto. Tempo de bola espetacular, ele é um jogador que destrava jogos e é muito bom você ter um facilitador desse e um cara que já começa a temporada, não só em alta pelo que fez na temporada passada, mas em alta por já marcar um gol e, curiosamente, também o golaço do André Ramalho, logo que está chegando uma concorrência, não imagino que seja titular logo de cara o Gabriel Paulista. Mas é um bom início de ano para o Corinthians. Eu acho que não foi o melhor estreante entre os paulistas, acho que o melhor estreante entre os paulistas foi o Mirassol, de fato, porque hoje eu acho que é o time mais... o time conseguiu, né, contra um adversário mais qualificado, mostrar o melhor nível de jogo, mas entre os grandes, acho que o Corinthians é o que começa melhor. O Corinthians é o que começa mais forte, o Corinthians tem um trabalho que já está estabelecido desde o ano passado, o Corinthians tem uma confiança no seu treinador, um cara que é campeão seguidas vezes de taças, né, de Copas. Rei de Copas. O rei de Copas e, de novo, começa muito bem, muita gente bate nessa tecla, né? O adversário é muito fraco. Tá bom, contra adversários fracos você tem que fazer isso. Você tem que ir lá, recebe ele na sua casa, enfia 3 e chama o próximo. É exatamente isso. Então, acho que o Corinthians, entre os grandes, para mim, teve a melhor estreia. E, de novo, com o brilho do Gustavo Henrique, eu estou impressionado, de verdade. Como um cara que é um zagueiro, destrava tanto o jogo, porque o jogo estava difícil, e ele destrava. Foi um zagueiro que chegou e ocupou o espaço. Tetra, foi uma vitória que causou boa impressão nesse início de temporada, tendo em vista que o Corinthians jogou no dia 21 de dezembro, né? Então, férias para os jogadores, pouco tempo de recuperação, mas consegue essa vitória em casa. O Corinthians diferente, falar só do Campeonato Paulista, né? O Corinthians diferente do Palmeiras e do São Paulo e do próprio Santos. Vamos dizer assim, o Palmeiras está recomeçando, né? Um ano muito ruim, sem títulos, é o recomeço daquele time que foi montado ao longo do ano. O Palmeiras montou o seu time ao longo do ano, durante as competições foi chegando jogador. Agora é recomeçar mesmo, né? Com a contratação de alguns jogadores e a recuperação de outros jogadores, principalmente o Paulinho. O Santos é a chegada do Gabigol, como é que vai ser quando o Neymar puder jogar, né? Estruturar esse time mais aliviado porque permaneceu na Série A. O São Paulo é a crise. O São Paulo não sabemos o que vai acontecer. O Corinthians é manter. O Corinthians, há poucos dias, foi campeão. Porque a final da Copa do Brasil foi dia 21 de dezembro, se não me engano. Foi mesmo, 21 de dezembro. Então, não tem nem um mês. Não tem nem um mês que essa torcida estava comemorando. Estava uma festa incrível. Né? Esses jogadores estavam dando volta olímpica, estavam comemorando o título. E isso, você vai para umas férias com título, não sei se receberam, né? Porque a crise financeira, mas sabe que vai ter um bichinho pelo título bom, né, Zé Elias? Vai ter aquele bicho ali, dá uma animada. Já está na conta, já está garantido. Os caras ganham uma competição importante, faz o time já ter no ano seguinte, no caso esse ano, a vaga garantida na fase de grupos da Libertadores. Não vai para aquela pré-Libertadores, aquelas, né, surpresas que acontecem. A moral fica mais lá em cima, tudo fica mais tranquilo, você curte as férias melhor, você volta menos cansado, até mais preparado. Os caras queriam jogar. O jogo vai ser aonde? Na Neoquímica. Malandro, vai ter 40 mil pessoas. Primeiro jogo depois do título. O quê? Vamos jogar, rapaziada, vamos pro jogo. O jogo vai servir para condicionar a gente. Então, assim, o ambiente faz muito com que aconteça o que aconteceu. O Corinthians está mantendo o astral que terminou o ano. Astral lá em cima, alegria, festa, jogadores com confiança para executar. Não interessa, vai jogar contra quem? A Ponte Preta, que ganhou seu primeiro título nacional. A Ponte Preta ganhou a Série C, está na Série B do Brasileirão. Conquistou um título depois de 125 anos, se não me engano. Então, assim, mais um motivo dos caras levar a sério. Tem limitações, vai ter estreia de novos jogadores da Ponte Preta, acho que vai melhorar esse time. O Marcelo Fernandes é bom treinador, trabalhou muito tempo no Santos, eu tive o prazer de trabalhar com ele lá no Santos, um profissional na acepção da palavra, um cara muito sério, correto, e está com as dificuldades para montar o time como todo mundo está tendo. O Corinthians fez a sua parte muito bem, venceu, jogou bem, convenceu e continua a festa com a Fiel.
E o clima tá leve por lá, eu posso dizer. A gente está ao vivo no YouTube, eu vou ler algumas mensagens aqui do chat, né? O Felipe Eduardo diz, para a Libertadores está bem a linha defensiva. Aí com o Milans, que é um jogador lateral direito, né, uruguaio, que há rumores aí, tem interesse do Corinthians nele, deve fechar. Ele que jogava pelo Peñarol, está livre no mercado. Diz que ele tem experiência em Libertadores e aí vai completar a linha da defesa. Até porque o Mateuzinho não tem sombra hoje, né? Sim. E vem fazendo uma sequência muito boa. Aí vem o Carlos Aquino e diz, o Corinthians pagou um transferban para poder registrar o Gabriel Paulista, mas ainda tem outros que podem vir. Sempre tem uma notícia ruim acompanhada quando se fala em Corinthians. Se eu não me engano, são 3, né? Tem alguns aí, né? Entre eles o Tadieres, da Argentina, por conta do Garro. Mas aí, Marcelo Paes já está sabendo de tudo, o financeiro, eles disseram que vão dar um jeito, o Corinthians não quer um novo transferban. E aí o Zinho estava lembrando que no dia 21 de dezembro, lá no Maracanã, muitos torcedores corintianos encheram os olhos de lágrimas, de emoção, né, por conta do título da Copa do Brasil. E hoje, mais alguém se emocionou lá no CT Joaquim Grava, foi a apresentação oficial do zagueiro Gabriel Paulista, e a gente vai acompanhar um pouco, ele que se diz corintiano. Não realizar o sonho, hoje eu estou aqui. E, claro, ainda a ficha não caiu. Muitas vezes eu venho de casa até aqui, o CT, eu venho pensando muito. E... queria muito que uma pessoa estivesse aqui comigo. Que ele me influenciou muito a ser torcedor do Corinthians, que é meu irmão. Ele não deixou. E muitas vezes eu falo que... E ele tentou ser jogador de futebol também, não conseguiu. E muitas vezes eu falo que eu realizei o sonho dele. E acho que estou aqui para continuar realizando o sonho dele. Ele era torcedor do Corinthians. Ele fazia parte dos Gaviões, e então tudo isso me fortaleceu mais de poder estar aqui e vestir esse manto sagrado. História emocionante do zagueiro Gabriel Paulista, 35 anos, primeiro reforço do Corinthians nessa temporada anunciado, né? Porque vem mais por aí. Agora sim, Celso, 35 anos, zagueiro experiente, 13 temporadas na Europa, já chega com status de titular, a gente sabendo que o Corinthians já tem uma zaga titular que vem mostrando um bom trabalho, né? André Ramalho e Gustavo Henrique. Para mim, não chega com status de titular. Acho que é um jogador que ainda precisa se provar, que tem um histórico de lesão recente, é um jogador de muitos anos na Europa, ele tem essa experiência. Mas acho que não seria nenhuma contratação que eu, dono da caneta no Corinthians, faria, e não por achar o Gabriel um jogador abaixo. O Gabriel, ele nunca foi um zagueiro muito técnico, ele sempre foi um zagueiro que dependeu muito do aspecto físico. E aos 35 anos, exato, e aos 35 anos de idade, eu acho que já existe um declínio físico absolutamente natural, e aí a gente não fala nem só sobre lesões, mas também sobre o jogador que não faz uma temporada... Já em relação à chegada do Gabriel Paulista, eu achei uma contratação muito boa, uma excelente, já eu discordo ali da opinião ali do comentarista. Para mim, uma excelente contratação, ainda mais tendo em vista que é um jogador que estava livre ali no mercado, e condição fisicamente está bem, né? A gente pode ver que não é aquele jogador que chegou acima do peso, já estava jogando até pouco tempo, saiu de lá do clube do Besiktas, né? Resolveu ele rescindir o contrato. Deixou muito dinheiro para trás para voltar ao Brasil devido à sua situação ali particulares, né? E consequentemente vai ajudar demais o Timão. Jogador experiente, bom jogador. Acredito que no final das contas deve sobrar mesmo para o André Ramalho. Acho que não vai demorar muito para o Gabriel Paulista assumir a titularidade. Quero saber o que vocês pensam, comentem abaixo. E também o que vocês acharam aí dos comentários sobre a estreia do Timão no Campeonato Paulista. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Valeu!